Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui eu me encontro na sala de minha casa para trazer aos amados irmãos, às amadas irmãs, mais uma palavra. Na sexta-feira passada eu trouxe uma palavra aqui cujo tema era certo ou errado. Qual opção tomar? E de lá para cá, de sexta-feira até o momento presente, eu fiquei pensando em algumas passagens bíblicas sobre alguns homens que têm os seus nomes escritos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que, como é que eu posso dizer? Porque se você parar e analisar, em meio a uma sociedade global, em meio ao mundo redondo, né? Porque o mundo ele é redondo. Em meio a isso, nós vivemos em meio a um sistema. Querendo ou não, o ser humano, a família, a igreja, o mundo em si, a sociedade, ela vive em meio a um sistema. E o sistema, ele não é só a parte econômica, a parte financeira, a parte empregatícia. Não, o sistema, lamentavelmente, ele está alojado, encrustado dentro de todas as áreas. Aonde você vai, você está, lamentavelmente, dentro de um sistema. E querendo ou não, esse sistema que nós vivemos hoje, ele é direcionado, ele é dirigido, ele é orquestrado pelo príncipe desse século. Porque na verdade Jesus Cristo ele não tem um sistema, ele quer implantar o seu governo. Já o adversário da minha alma e da tua alma, além dele querer implantar que o governo dele já está se iniciando, com isso ele trouxe um sistema. Um sistema que adentrou por dentro das finanças, por dentro da economia, dentro das administrações das grandes nações, das pequenas nações. Um sistema que ele implantou, lamentavelmente, foi aceitável, teve uma ótima 95%, quero acreditar, de aceitação, que foi dentro da igreja. E pior ainda, o adversário de nossas almas, ele implantou um sistema dentro da família. Dentro do governo municipal, estadual, federal, ele implantou um sistema corrupto. Dentro das igrejas, ele implantou um sistema mentiroso. E dentro da família, ele implantou um sistema de destruição, onde tudo se pode, todo tipo de erro, todo tipo de qualquer coisa, todo tipo de jeitinho, onde lamentavelmente em todos esses lugares onde o sistema se encontra, o correto já não é mais correto. O que está prevalecendo é o errado. E quando eu falo de erro, eu falo daquilo que é incorreto, e falo da maior arma de Satanás, que é a mentira. Eu estava agora no meu quarto
E me veio à minha mente uma passagem que está ali no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 17, que diz assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Quando Pilatos ele fala isso, tanto Jesus como Barrabás, eles ainda não estavam expostos ao povo, eles estavam encarcerados. A Bíblia não relata isso, mas eu quero acreditar que Jesus Cristo estava dentro do mesmo cárcere que Barrabás. E por ser Jesus Cristo quem ele na verdade o é, eu quero também acreditar que ele tentou em muito influenciar Barrabás a rever os seus conceitos. Porque veja bem, eu li a respeito da biografia de Barrabás. Barrabás, ele era um salteador, ele era um ladrão, ele era um homicida, ele era um mentiroso. Porém, em meio a tudo isso, diferente de Cristo, que Jesus ele veio para libertar o povo de Israel pela palavra, pela verdade, Barrabás ele também queria tirar o povo de Israel da escravidão do povo romano. Só que com uma grande diferença. Barrabás ele veio pela espada, ele veio pelo sangue, pela morte. E a história de Barrabás narra que muitas das vezes, quando ele já não tinha mais um adversário seu para matar, para ferir a espada, ele matava o seu próprio povo, ele roubava o seu próprio povo. E eu quero acreditar que, uma vez dentro do cárcere, volto a dizer, antes possivelmente de ser exposto ao povo, eu quero acreditar que Jesus Cristo, ele em muito tentou mudar o entendimento de Barrabás, porque estavam ali duas opiniões. Estava a verdade, estava o correto, estava o princípio de todas as coisas, Jesus de Nazaré. E na figura de Barrabás estava o incorreto, o errado, a mentira, a destruição da boa influência. Mas já naquela época, havia-se um sistema. E lamentavelmente, o sistema prevaleceu. O povo preferiu dar liberdade ao erro, ao errado, ao incorreto, à mentira, crucificando assim o certo, o correto, a influência desde o início, crucificando assim, matando a vida. E se lá atrás o sistema já era do jeito que era, com o passar dos tempos, nós vemos que as coisas pioraram, até porque a própria palavra de Deus ela diz que os dias haveriam de ser maus. Então de lá para cá, tudo veio piorando. E hoje, nós vivemos num caos
onde o correto ele está sendo atropelado, onde o correto ele está sendo abafado, onde o correto está sendo assassinado, enterrado, dentro de todas as áreas em que o sistema ele tem atuação. Volto a dizer, na área governamental, dentro da igreja e dentro da família. Aquilo que eu estava dizendo no início, que lá atrás, grandes homens com seus nomes escritos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós podemos ver sacerdotes e profetas no Antigo Testamento pagando um preço por pregar a verdade, anunciar a coisa certa. Porém, também já lá atrás, no Antigo Testamento, também já havia-se um sistema. Porque o sistema é desde o Êxodo, desde o período de Abel, Caim, Noé. E assim veio com Moisés, Abraão, Moisés, Josué, Neemias. E assim veio até os dias atuais. Nós podemos ver que pelo simples fato de Daniel não aceitar o sistema, pelo simples fato de Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitar o sistema, não aceitar o erro, porque se prostrar diante do homem, quando os símbolos sonoros viessem a tocar, era errado. Como até hoje você se prostrar diante do homem é errado. Mas por eles não aceitarem o erro, por eles não aceitarem o sistema, eles pagaram um preço. Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. No Novo Testamento nós vemos também a mesma coisa. João Batista, falando a verdade, o que era correto, anunciando o erro, a mentira, pagou um preço perdendo sua cabeça. Estevão foi um dos maiores exemplos abaixo de Cristo, foi um dos maiores exemplos de não aceitar o sistema. Em meio aos fariseus, face a face com o sistema, porque Estevão estava face a face com o sistema, e na época o sistema era os fariseus. Ele ali anunciava a palavra de Deus, a verdade, aquilo que era correto, e foi dado uma ordem pelo sacerdote fariseu, que Estevão fosse apedrejado, às vistas de, até então na época, Saulo de Tarso, futuramente seria chamado de apóstolo Paulo. E hoje, a quem você prefere dar liberdade? Você continua dando liberdade a Barrabás? Sacrificando pessoas que só querem o que é correto? E dando liberdade àqueles que fazem tudo que é incorreto? Tudo que é errado? Você continua preferindo dar liberdade ao erro à sua volta e assassinando o que é correto? Que exemplo você pode dar? Que conceito de verdade você pode passar se você não aceita o que é certo? Se você dá vida ao que é errado? Se você está sempre acobertando a inverdade, o errado, se você está sempre passando a mão na cabeça do erro,
O que você pode passar de bom para as pessoas? Será que é porque você não quer pagar preço? Porque se você hoje anda na contramão do sistema, automaticamente você vai pagar um preço. Mas ainda nos dias de hoje existem homens e mulheres que andam verdadeiramente na contramão do sistema, que não aceitam em hipótese nenhuma o erro, por mais que eles paguem preço, por mais que eles sofram, por mais que haja perda nas suas vidas, eles não aceitam o erro, vão morrer não aceitando o erro. E você, homem ou mulher, que no momento está me vendo, sendo cristão ou não, você tem andado na contramão do sistema? Ou você tem aceito na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu dia a dia, o erro? Aquilo que aos olhos humanos é correto. Mas olha, a palavra de Deus, ela diz que o diabo, ele cegou o entendimento do homem. Mas para que nós venhamos a enxergar o que é correto, nós temos que dizer não para o que é incorreto. Porém, viver o que é certo, existem limites. Você tem que deixar de fazer muitas coisas. Você tem um limite a ir. Mas quem é que quer ir apenas a 100 metros de onde se encontra? Quem quer ir? O incorreto, o errado, vai permitir que você vá além de 100 metros de onde você se encontra. Se você se envolver no que é incorreto, no que é errado, você vai poder ir aonde você quiser. Porém, se você estiver no que é correto, no que é verdadeiro, você será limitado. Porque veja bem, lá atrás no Gênesis, Deus deu uma ordem para Adão e para Eva. Ele disse: podeis comer de todo o fruto do paraíso, com exceção desta árvore. Deus impôs um limite a Adão, Deus impôs um limite a Eva. E assim é nos dias de hoje. Como o próprio apóstolo Paulo, ele diz: tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Volto a dizer, como eu disse sexta-feira aqui, eu, pastor Augusto, eu posso fazer o que eu bem entender. Se eu quiser agora parar de ministrar a palavra e fumar um cigarro, eu posso. Se eu quiser agora parar de ministrar e tomar um copo de cerveja, eu posso. Se eu quiser me prostituir, eu posso. Mas é lícito? É correto? Não. Existem limites para o que é certo. E não tem limites para o que é errado. Porém, naquele grande dia, Deus não vai tomar ninguém por inocente, porque Ele impõe limites para os seus filhos, como Ele impôs lá no Éden para Adão e Eva. E a partir do momento que eles desobedeceram uma ordem de Deus, veja bem, a história nos mostra
que se Adão e Eva obedecessem Deus a tudo e em tudo, eles não morreriam. Eles não seriam expulsos do paraíso. Porém, pela desobediência, querendo ultrapassar limites, onde o limite do homem era até ali, aquela árvore frutífera. Era somente até ali que Deus permitia que eles fossem. Mas eles quiseram ir além. E foram. E pagaram o preço. E por desobediência, por eles ultrapassarem o limite de Deus, veio tudo até nós. Porque se eles obedecessem a Deus, indo até onde Deus mandou que eles fossem, nem mesmo eu, nem mesmo você morreríamos. Haveríamos de nascer, porém nós não morreríamos. A quem você tem dado vida? Você tem dado vida ao que é certo? Ou você tem dado vida ao que é errado? A quem você tem prejudicado por você achar que o certo, que o errado é certo e achar que o certo é errado? Quantas pessoas você tem prejudicado? Quantas pessoas você prejudicou? E quantas pessoas mais você vai prejudicar? Até quando você mas está envolvido com o sistema? Mas pastor, eu não estou envolvido com o sistema. Será? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Como é que está o seu dia a dia? Como é você no seu trabalho? Como é você na sua igreja? Como é você no seu colégio? Como é você na sua casa? Volto a dizer, o sistema, ele está em todos os lugares. No governo, no trabalho, na igreja, na família. Querendo ou não, ele adentrou por dentro de todas as portas. Porque nós vivemos em um mundo, cujo mundo tem uma sociedade. E querendo ou não, nós fazemos parte desta sociedade. E uma vez estando dentro desta sociedade, nós vivemos em meio a um sistema. Agora cabe a mim e cabe a você, mesmo vivendo este mundo, em meio a esta sociedade, ter participação a esse sistema ou não? A palavra de Deus, ela diz que nós não podemos nos associar a este mundo, nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com o sistema. Nós não podemos nos associar ao sistema. Não podemos viver com o que é errado, aceitando o errado. De que forma que você tem vivido? De que forma eu tenho vivido? Será que para não sofrer, você aceita o sistema? Ou você paga um preço e não aceita o sistema? Será que você é um homem convicto daquilo que as Escrituras Sagradas nos mandam fazer? Ou você, muitas das vezes, você simplesmente vira uma folha da Bíblia, porque aonde possivelmente você haverá de estar lendo, ela diz que você não pode fazer, que você tem que ser justo,
correto, verdadeiro. Mas você sabe que se você for justo, correto e verdadeiro, você vai ter perdas neste século. O sistema vai te colocar de lado. Por você não querer estar de lado, querer estar dentro do sistema, você simplesmente vira a página. Será que você está assim? Ou você aceita pagar o preço, como Estevão pagou, como Paulo pagou, como Daniel pagou, como Sadraque, Mesaque e Abednego pagaram? Veja bem algo interessante. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens. Estevão já era um homem. Paulo já era um homem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o preço a ser pago não é só para nós que já vivemos uma vida, que já temos uma idade avançada. Não! O sistema pega a todos. Ele se envolve a todos. Ou você acha que simplesmente pelo fato de você ser uma criança, simplesmente pelo fato de você ser um jovem, o sistema não vai te alcançar? Você está completamente enganado. É mais fácil o sistema alcançar um jovem do que alcançar um adulto. Porque uma vez o erro, o incorreto, o sistema alcançando um jovem, ele manipula seus pais. E muitas das vezes, pais frouxos, por não quererem constranger os seus filhos, aceitam o sistema que seus filhos trazem para dentro dos seus lares. E com isso, começa a acontecer a destruição da família. De que forma você tem vivido? Você tem dado vida a quem? Você tem dado vida a Barrabás? Ou você tem dado vida a Jesus Cristo? Volto a dizer, eu quero acreditar que Jesus tentou reverter a situação de Barrabás. Porém, como a Bíblia relata, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Satanás endureceu o coração de Barrabás, para que ele não desse ouvidos a Jesus Cristo. Satanás endureceu o coração do povo, porque houve uma votação. Pilatos diz: a quem quer que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, o Cristo? Ou seja, a quem vós quereis que eu dê vida? Que eu mantenha o sistema ou que eu acabe com o sistema? Que eu mantenha a verdade viva ou que eu mate a verdade? Que eu assassine o correto e dê vida ao que é errado? Foi isso que Pilatos colocou para o povo. Mas já lá atrás, o povo não quis a verdade. O povo não quis o que é correto. O povo preferiu aceitar o sistema. E hoje nós vemos uma sociedade depravada. Hoje nós vemos uma sociedade nojenta, podre. Hoje nós vemos uma igreja que traz escândalos,
que difama o nome de Cristo, uma igreja corrupta, cheia de falsos profetas, que só visam lucro pessoal, lucros financeiros. Hoje nós vemos famílias destruídas, casamentos acabados, simplesmente pelo fato de não quererem o que é correto. Hoje nós vemos um mundo indo para o inferno, simplesmente pelo fato de não quererem o que é correto. Seja no governo, seja na igreja, seja na família. Em todos os âmbitos, em todas as camadas sociais, o que prevalece é o erro. Mas volto a dizer, naquele grande dia, Deus não vai tomar ninguém por inocente. Se eu optar pelo que é errado, Deus não vai me tomar por inocente. Se eu aceitar o sistema, Deus não vai me tomar por inocente. Mesmo sendo eu um pastor, eu vou para o inferno. E você? Tem optado pelo quê? Pelo que é certo ou pelo que é errado? Você tem aceitado o sistema ou não? Para não pagar um preço, você dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Eu não vejo os homens que têm seus nomes escritos no livro da Bíblia, eu não vejo nenhum deles dando jeitinho. Eu não vejo nenhum deles passando a mão na cabeça de ninguém, forjando o erro, transfigurando ele em verdade, disfarçando o erro, colocando uma máscara no erro, para que outros o enxerguem como verdade. Não! Errado é errado, certo é certo. Que nós possamos, na tarde desse dia, ficar com essa palavra. Que por sua causa, que opta pelo que é errado, pessoas estão sofrendo. Por você que está assassinando a vida, igrejas estão sendo escandalizadas, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo desfeitos, simplesmente pelo fato de você não querer o que é correto. Cuidado, volto a dizer, Deus não vai tomar ninguém por inocente, nem mesmo você. Amém? Jesus Cristo te abençoe, uma boa semana, um beijo no coração. Shalom Adonai.